aqui, eu um, só dois. sei quem é. Mas a verdade é essa, quanto mais tempo Tá, né? ocioso você Tá tem, gravando? mais tempo você tem de fazer Tá besteira. gravando? É. Calma, não. Vai lá. Não, menina, porque eu ia falar. Foi nada, porque senão Ó, tá tá frescando. aqui, ó. Aí nem fala nada, Vamos porque eu tenho começar. medo da tecnologia. 1, 2, 3, valendo. Olá pessoal, voltamos aqui com mais um podcast que ainda está sem nome para conversar sobre assuntos aleatórios. Eu, Armando, Marcelo, Mariana e Érica. O assunto de hoje é? O tema do Enem. É, Do Enem do último domingo. último Qual foi a domingo. data? Dia 5. Dia 5. 5 de novembro de 2023. É porque a gente, isso haverá de ficar para a eternidade. Na verdade, o tema do Enem foi... Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ou seja, estão alegando agora que existe um trabalho doméstico que é feito em casa e que ele é invisível. Tu quer apanhar? O negócio de que estão alegando? Não, estou dizendo agora. Não, pronto, eu gostei, já ia fazer essa argumentação. E é até interessante da forma da leitura que a gente faz esse tema da redação, né? Porque o alegando agora, eu sempre aleguei desde sempre. Não é alegando agora. É. Desde que o mundo é mundo, e eu não vou dizer nem de Não, mundo é vocês mundo. estão querendo contar. Virou pauta agora. Eu não estou dizendo que isso não é um problema não antigo. virou pauta agora. Não, mas eu também vou começar a defender um pouco o Armando, porque eu acho que esse trabalho sempre existiu. A gente tinha um mimimi, reclamava em casa. Eu fui criada numa família que só tem mulheres, né? Eu e minhas irmãs. Mas na casa da minha tia já tinha um primo que não fazia nada. E as minhas primas, eram 3 e um primo. Elas que tinham que fazer tudo na casa. E tinha essa pauta doméstica lá, que elas ficavam irritadas. E minha tia e meu tio achavam que o menino não devia fazer nada de serviço doméstico. Aí eu digo, já vem dos brinquedos que a gente fala em sala de aula. É. Se você entra em qualquer loja, a mulher tem a tauba, né? A tauba de passar roupa, as panelinhas, panelas, né? A roupinha, boneca, a berço, boneca. E o menino, a casa, que a casinha. gostasse de boneca, o menino que gostasse de boneca era rechaçado. Era rechaçado. Se o menino achasse bom estar na cozinha com a mãe, porque quem estava na cozinha era, Era a mãe, a menina. era rechaçado. Né, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse problema é antigo, sempre existiu. antigo, mas a Mas a pauta pauta veio a agora. pauta e vai é nova. virar política pública, Vai né? virar política vai pública, virar já tem política previsão pública. aí. Você está falando em tom ameaçativo. Ó, vai virar... Eu parece- vou puxar Teixeira aqui já já. Mas- Só uma pergunta. Diga. Armando, na tua casa, a tua composição familiar originária, são quantos homens e quantas mulheres? Eu enquanto filho, né? É. Meu pai, minha mãe, 4 filhos, eu sou o mais velho, meu irmão, o segundo, e mais 2 irmãs. São 2 mais velhos e 2 mais novos. Teus pais hoje têm qual a idade? Meu pai tem 80 e pouco, minha mãe 70 e muito. E aí, eles já tiveram alguma situação de doença? Não. Tiveram mais coisa que foi... Quem acompanha eles no médico? Já tá me colocando na parede. Não, mas só só pra saber. saber. Não, isso Se é só sua pra gente mãe, se trazer. seu pai precisar ir no médico, no hospital, Quem é que leva? acompanha? Na verdade, nós todos somos muito presentes, mas as meninas são mais. Pois é. Aliás, a minha irmã que mora em São Paulo é mais presente até do que a gente. Pois é. Sabe o que é que eu quero dizer? Porque às vezes a gente fica muito ligada nessa questão da invisibilidade do cuidado e do cuidado mão de obra, de, por Doméstico. exemplo, doméstico, de cozinhar. A invisibilidade do cuidado do Marcelo Ponte com a mãe dele. É ele. O Marcelo sai daqui, vai pra casa, vai fazer a comida da mãe e tudo mais. Mas a regra, isso ao longo do tempo, essa posição de cuidado sempre foi muito ligada ao papel da mulher. Sim. É tanto que, se a gente olha para trás, na história do Brasil, na construção, as mulheres, mesmo as mulheres que iam para a educação superior, elas iam para profissões de cuidado. Professora, enfermeira, Pedagoga. professora. A pedagogia, né? A pedagogia e a educação é na mão A da educação mulher. é na mão da mulher. fisioterapia. A filantropia, a caridade, a igreja é praticada sempre por mulheres. Exatamente, a assistente social, aquilo tudo pedagoga. eram as profissões de mulheres. Até na função de primeira dama, O primeiro assim, damismo. era ser assim, presidente da LBA, Legião LBA, Brasileira vixe. de Assistência. Era. Né? Então era muito. Não, mas aí que eu digo, acabou a LBA, acabou essa perspectiva da filantropia. Sim. Mas se você for olhar a realidade das prefeituras, o papel da primeira-dama ainda é muito isso. É da muito. caridade, da cesta básica, da ajuda. Como se não fosse um trabalho, Como fosse que, uma coisa... agora vamos ver Aí aqui. assim, o É como homem é se o médico, fosse a um mulher é a enfermeira. voluntariado. O homem é o médico, a mulher é a enfermeira. Aí eu fico pensando, quando eu vi o tema da redação domingo, aí eu digo, como vai ser isso escrito pelas jovens alunas e pelos jovens?
vai ter um perfil diferente dessa Da escrita visão masculina e da visão feminina. do como é que elas vivem essa realidade. E isso é bom porque a gente trouxe para a roda de família. E eu quero pensar alguns dados que eu trouxe aqui, mandei até para a Armanda esses dados, que o IBGE em 2018 colocou que 73% desse trabalho é feito pelas mulheres, né? Então ele vem classificando assim a diferença do que é o trabalho da mulher e do trabalho do homem dentro de casa. Aí eu pensei na minha geração, realmente esse trabalho era das mulheres. Eu perguntei às minhas irmãs, às minhas primas, tudo lá de Recife, e elas disseram, hoje em dia nem menina, nem menino faz mais nada dentro de casa. Os filhos da gente não fazem. Então, aí como é que deve ser a geração dos alunos da gente aí de 17, 18 anos? Será que as meninas fazem, os meninos fazem o serviço doméstico como a geração da gente fazia? Não faz. Fazer não. Eu Eles tenho não um adolescente levam. dentro de casa, adolescente mais não, né? O Jovem. João já tem 20. É. E ele vai com a namorada lá pra casa. E não lavam um prato. Nem ele, nem ela. Nem ele, nem ela. Mas Nem engraçado. E tu? E eu sou obrigada a Enquanto fazer, mãe. porque eu sou Não, mas a gente dá os gritos, né? Mas Eu eu, grito, chamo mas eu queria ele. levar para outro momento. Quando a gente era mais novo, vocês faziam, eu não Eu? fazia isso. Fazia. Lá em casa sempre teve. Lá em casa Aí a sempre geração Fazia, mas Não, eu não, Porque mas eu vocês não são fazia. homens. Não, eu Não, sou beleza, homem. não. Deixa eu Porque dizer. lá em casa Mas lá em casa a gente tinha, a mamãe, É. lá em casa sempre teve empregada doméstica, sempre. Mas quando ela não tava, mam- sobrava não, pra gente. Não, estando. É por isso que lá em casa o povo diz que a gente tem toque, né? Mesmo estando, era obrigado a gente trabalhar. O dia de todo mundo trabalhar era o sábado, que era o dia da faxina da mamãe, e todo mundo entrava na faxina. Mas o teu irmão entrava? Não, Pronto. todo mundo menos Aí. meu irmão. Aí eu digo, até o a que é que geração da gente aí como é teve que isso. aí como é que isso se replica hoje? Por exemplo, meu pai adoece, a minha mãe adoece. Meu pai adoeceu, quem cuida? As Isso, filhas. E a mãe? A mamãe adoeceu agora, o papai já morreu, né? A mamãe adoeceu agora, mês passado. O meu irmão, ele ia visitar a mamãe. Mas quem fazia o. Mas quem ficava no hospital, quem fazia quem ficava mudando o horário no hospital eram as filhas. Porque, e nós, enquanto mães, enquanto mulheres, nós contribuímos para isso. Estava conversando com meu colega, amigo, querido Armando. Ele diz que na casa dele ele já resolveu o problema. Porque a mulher entendeu que é melhor pegar e levantar as coisas. Porque Não, Mas mas não quer discutir com ele, em vez de brigar com ele, ela Levantar como? É porque é o pega as seguinte- coisas que ele deixa no chão, ela já leva pro cesto de roupa, em vez de brigar porque ele deixou a roupa no chão, ela prefere se porque- levantar e jogar no saco. porque- de roupa Mas é a suja. dinâmica do casal. Eu queria fazer o seguinte, é porque eu sou machista e desconstruído. Aliás, nós todos somos machistas Eu de sou alguma muito maneira. machista. Somos, Eu talvez, preciso dizer. talvez Eu a menos, sou a menos, machista em não, a menos desconstrução. machista é você, talvez. É total. Tal. Você, Eu não sou machista nenhum é, jeito, não. É impossível não ser. É impossível não ter algum. Menino, mas eu luto desde Abuela- pirralha contra Não, a isso. gente é machista em desconstrução. Mas a gente não tem como dizer que a gente não é machista. Porque a nossa construção é muito forte. Tu tem um ranço. Mas ainda, sabe, vida. veja só, a minha mãe já vem numa outra perspectiva. Minha mãe sempre combateu isso dentro de casa, tudo. E eu acho assim, pra eu ser nordestina, tu tá entendendo? Pra ter essa, porque a gente pode separar por região também. É. O Nordeste é um peso muito grande. Mas eu já vim numa outra perspectiva de criação. Aí eu me acho, eu fico toda hora tratando essas questões. Mas é porque você Sim, já vem mas de você desconstrução se há mais acha. tempo. Pois é. Mas É, você por tem isso- elementos machistas, entendeu? Inevitavelmente a gente tem. E Por, a gente por luta- exemplo, se o carro der o prego, é você ou é o Felipe que vai Porque eu cuidar? não tenho força pra virar aquilo ali. Não, o prego é mandado pra oficina trocar o óleo do carro. Trocar o óleo, a manutenção do carro, o filtro do óleo. Não, mas aí como também tem serviço doméstico, ele não faz. Porque Pois ele é. sabe Não, cozinhar. não, Ele cozinha exato. e ele Pronto, troca, mas ele lava os Mas pratos. você reconhece que Ele isso é um lava. resquício do machismo? Isso é. O carro, Isso não aí sei eu o não quê. acho, tá? Isso aí eu não Mas acho que você seja tá- do machismo. Eu acho que são funções que a gente gosta diferente. Bom, enfim, mas é engraçado que você gosta das funções que são Típicas de mulher. femininas. Mas eu não tenho força pra fazer Não, nada. eu tô não é mandando- força, não, tô mandando viu? tu trocar Eu não opinião, me não. sinto muito confortável na oficina de homem. Nunca me senti. Por quê? Porque é um lugar predominantemente de homens. Isso e é. parece que quando a gente chega ali, Ficam não é todos- bacana. Bom, de qualquer Sim. forma é o seguinte, que na verdade é o seguinte, eu sou um machista em desconstrução, né? E é ótimo você se perceber assim. É melhor todo mundo Não, tem que ser porque assim. há 23 anos atrás eu era muito mais machista. E tinha até desculpa para ser machista, né? Porque eu achava que era coisa de homem, coisa Coisa de de mulher, mulher. e tal. Por que eu deixei, por que eu me toquei? Porque eu virei pai de uma menina. Pronto, mas isso aí é um Aí bom o que é que eu exercício. comecei a ver? Poxa, eu não
quero que minha filha Tem um marido como eu sou. assim, que pense que eu sou. E eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Poxa, por que esse trabalho tem que ser? E lá em casa, vocês estavam falando, tem os trabalhos que as meninas, as filhas faziam e os filhos não faziam. Eu nunca fiz esses trabalhos domésticos, nem eu nem o Marcelo. Né? Mas eu não lembro das minhas irmãs também fazendo. Hoje eu faço. Há muitos anos eu faço. Mas a gente faz porque... Não é um trabalho prazeroso. Não, eu faço. prazeroso não, mas pelo amor de Deus. Por exemplo, a pandemia fez com que eu passasse a cozinhar dentro de casa e minha mãe disse assim, eu não vou mais cozinhar. Mas também ela não reclama do que eu faço. Então, todo o almoço da casa, o supermercado da casa, quem faz sou eu. É muito agradável isso, eu acho. Eu não acho ruim fazer o supermercado. Vocês encontram graça em mas cada coisa. eu faço supermercado. Mas sempre gostei de Eu supermercado. adoro fazer faxina, é minha terapia. Mas eu vejo também como entretenimento. E outra coisa, essa fala do Marcelo é então interessante. vocês estão eu vou fazendo o puxar. que vocês gostam, Não. né? Que vocês precisam fazer. Aí é fácil. Não, mas tem Não. coisa que a gente faz que Gente, precisa porque fazer. precisa fazer. E a fala do Marcelo é interessante porque foi outro tema aí que se colocou por causa da redação, a questão do amor e do afeto. A mulher faz porque ela tem um amor pelos filhos, o afeto. E a gente tem que separar. Porque o homem pode ter esse afeto também. Né? O homem também pode trocar a fralda do menino, mas não porque só quando a pode, gente deve, vai no deve. banheiro... Homem não tem que ajudar, não. Quando Ele a quer gente vai no participação. banheiro, fraldar é só no banheiro feminino. Né? Não, Porque hoje em dia tem... É no menos. Começou Aí a tá começando a trabalhar aparecer. Banheiro de família. Porque quando o Felipe tinha que trocar a fralda dos meninos, trocava em cima da mesa das barracas de praia, porque o banheiro não tinha lá o fraldário. Então tem essa concepção também que a mulher é o afeto, é o amor, é o cuidado. E essa mulher que deixa de trabalhar para cuidar do lar, cuidar da família, que tem que ter o cuidado. Né? Mariana e Érica, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Tem um livro massa, Peraí, viu, pra vocês e pra todo mundo. Fininho, curtinho, da Ruth Manuz. Ruth Manuz, Ela até vinha pra cá, pro Mundo de Fol, que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres São Exaustas, que falam dos desafios das mulheres do século XXI. E é verdade, tem muita coisa legal que se os meninos pudessem ter lido isso antes, tinha dado uma... Vou aproveitar só para fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês, enquanto mulheres, já passaram por alguma situação de ter uma crítica familiar porque você disse assim, Felipe, vá trocar a fralda do João Vitor. Ou dentro de casa, assim, você tá mandando, ou eles já passaram um constrangimento assim, na praia, no shopping. Começo, né? Mas aí depois do de trocar, ou de ensinar a tarefa, ou de encontrar, por exemplo, o marido de vocês lavando a louça, o marido lavando a louça dentro de casa depois de um almoço, chegar um familiar, um amigo, sabe que é coisa um que me amigo e irrita, criticar que vocês. hoje em dia não tem mais isso. Cadê o prato? Tu não vai fazer o prato de Felipe, não? Eu disse, que prato? Pronto, fazer um prato no jantar, eu no faço. aniversário. Não, mas eu me irrito, Érica. Eu tenho horror a essa Tem história. gente que se irrita, mas eu faço quando alguém diz assim, e é tão engraçado essa fala, porque como é importante quando a gente senta para conversar. Porque eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, um comportamento aqui que mudou quando eu mudei de relação. Mas o meu comportamento sempre foi esse. Quando você diz assim, algum familiar de vocês chegou na sua casa e achou estranho? Não, porque nunca na minha casa, por exemplo, alguém estava fazendo a comida ou fazendo outra coisa. Ou lavando a casa, ou não sei o quê. Nunca. Então sempre quem trocou a fralda do Leste Filho foi do João Luiz. Sempre. Quem banhou fui eu. Contigo quem levava não, né? na madrugada. Eu tenho um quem recorde faz mundial. comida, e quem bota o prato? Eu boto o prato. Eu vou pedir para entrar no Grinders. Eu tive 2 filhas, elas trocaram. Uma criança troca fraldas quantas vezes na vida? Né? 300 milhões. Por dia nunca são trocou. 14. Eu nunca troquei uma! Ô, coisa bonita. Nunca. Mas Mas isso por não quê? quer Tu dizer tem que você nojo do não é um cocô, é? excelente pai, né? Não tem porque nada a ver. tu é super participativo na vida Sou, das mas é meninas. porque, na verdade, é o interessante. seguinte, essas coisas. É porque é o seguinte, quando a gente. porque tu A é Luísa. grande. Não, é porque foi a Luísa, aí a gente contratou. Pra trocar. Aí tinha a minha primeira esposa, a Mônica, que gostava de trocar fralda. Pô, se a pessoa gosta, ela gostava. Não, mas tem dia que a pessoa não quer gostar, não. Daqui. Não, mas depois. Beleza, quando ela não Na gostava. verdade, ela gostaria que você Tem dia que a trocasse. pessoa quer sumir do planeta Terra. Não gostava, aí depois tinha o que? A babá que a gente contratou, naqueles primeiros 2 meses, né? Que é aquela que sempre é mais cara. Depois tinha empregada Eu não e tinha. tive nada disso. Tinha avó. Aí tinha 4 pessoas na fila pra trocar o diabo da mulheres. fralda. Eu vou entrar nessa fila antes. Pra quê? Eu não, vai tu, né? A mesma coisa a Lara. Nunca troquei. E acho. Pois ó, eu não tive babá nos 6, 7 primeiros meses de vida dos meus filhos. Mas isso é importante mesmo, o homem trocar a É fralda? óbvio, porque às vezes eu não quero fazer aquilo. Mas Não, se mas um dia você vai no médico e Se eu fica. pronto, eu vou fazer. Vai no médico, vou a menina em faz algum cocô lugar. nas calças. Vou no Mas supermercado. logo quando o menino tá sujo, vai no médico. Não. Tu sabe que é normal pra Tem eu hora. fazer.
Aí diz, a minha mãe tá no salão, ele tem 2 meses. Eu vou esperar minha mãe voltar do salão. Pra depois eu fazer o meu cocô. Eu fazer meu cocô. Então não. Mas esse cocô não dura, não dá pra guardar um tempinho. Não. Misericórdia, bicho imundo. Assim, tipo 3 horas. Nada, imaginei tu ficar 3 horas cagado. Não, mas eu não. Eu gostaria de ficar 3 horas com a fralda de cocô. Talvez eu tenha ficado e não lembro. Tem essa vantagem, você não lembra depois. É o show, meu filho, que vai identificar isso. Não, na verdade é o seguinte, eu nunca precisei fazer isso. Mas se precisasse, eu faria. Se eu precisasse lavar a louça, eu lavaria. Se tu nunca fez, como é que acerta? Armando. Eu tive essa sorte. É porque Eu sorte o azar, porque Eu queria perguntar lavar um assim, prato. não, lavar um prato é Botar igual. um samba, eu um já- raça negra e eu tá já- lavando um prato. Eu já perguntei. É o ápice da alegria. Diga. Eu A queria- Érica fazendo pose de lavadeira de prato. Fazendo um quadro. E a outra, só com a fralda, nunca lavou um prato. dizer que você é muito bom lavar prato. Não é bom lavar prato. É terapia. É terapia. Tem gente que Só pelo uma jeito pergunta, gosta. vamos só trazer. E essa conversa aí pra gente, do mundo do direito, onde é que ela desemboca? Porque na minha disciplina e Desemboca no direito no de meu família, no escritório, certo? quando chega a história Pode desembocar até em discussões do feminicídio, dia- viu? Feminicídio, demais essas questões. É porque, na verdade, é o seguinte, Porque isso é um ranço. eu tenho a patriarcado sorte, grande. eu tenho a sorte de ser classe média, eu tenho empregada, eu tenho como contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa. Eu também Esses tenho essa serviços. sorte, mas sabe qual é? Perspectiva de vida diferente. Eu estou dizendo o Tá seguinte. entendendo? É pela condição de classe. Só porque assim, se eu disser, eu tinha condições de fazer tudo isso, mas eu não quis, porque eu não queria delegar o cuidado com meus filhos recém-nascidos a uma pessoa estranha a mim. Cara, eu não não cuidava quis, de eu três não quis. pequenos. a coisa Não, mas não tá tem tão ninguém. arraigada ainda. Quando o casal vai se casar, a mulher faz o chá de panela e o homem faz chá de bar. Ou Mas seja, parou esse né? chá de panela. É chá de Não, chá de panela. panela Sim, não, pois é, mas ele eu faz. eu não fiz esse Sim, negócio. Mas o mas- chá de balde não abre mão nunca. Chá de bar, aí o homem ganha, saca rolha, vinho, conjunto mas de agora copo, da mulher tônica chá de de chão. Agora é chá de Agora vem cá, Sim, para o homem ainda concluir. tira proveito do chá de lingerie, Olha, porque a mulher sabe fica qual o pra quê? verbo? Bom, Eu pra quero concluir com os verbos que a gente usa. Era pra ser As chá de pessoas- maquiagem. As pessoas perguntam assim, Mariana, teu marido te ajuda? Aí eu disse, o verbo é Eu ajudar. disse isso hoje. Não é. O verbo ajudar é caridade. Quem ajuda é a vizinha, que não tem nada a ver. O tio, É que não tem... responsabilidade. Aí eu digo, Ele faz. colabora, O verbo ele é coopera. fazer. Não é cooperar, ajudar. Ele É fazer. faz. Ele tem E eu responsabilidade. vou te dar um exemplo de uma aluna aqui, que ela disse assim, não, professora, minha vida é muito corrida, que eu tenho 3 filhos. Eu digo, tu com 3 filhos? Aí ela disse, eu tenho 2 filhos e meu marido. Eu digo, menina, eu não queria esse marido, não. Pra eu ter um marido, por chamar de filho, Marcelo. Mas também tem muito que gosta de fazer graça. Tem muita gente que gosta Mas de ela fazer falou graça. sem querer. Ela tava Aí tratando não, o aí marido fala. dela, como não tem marido que chama pai e mãe, né? Pai, Mãe. mãezinha. Agora, a conclusão que eu tenho é o seguinte, ó. Essas tarefas domésticas, é politicamente correto falar assim? Tarefa doméstica ou tá errado? não, certo. tarefa Essas doméstica. tarefas domésticas, elas precisam... Eu reconheço que elas precisam ser exercidas pelo casal e pela família. Exatamente. Pelo pai, pela mãe e pelo filho. Agora, se a mãe acha que é uma terapia lavar a louça, eu não vou me intrometer nessa terapia dela. E eu vou evitar fazer esses trabalhos que fazem mal pra mim. Olha, quando eu disse terapia, eu acho agradável de vez em quando. Ah, Porque eu não quero chegar agora, hoje eu não tô afim de botar minha mão pra lavar nada. E por causa disso, eu tenho uma máquina de lavar louça. Tá, agora, Eu vocês estão tenho preparadas. terapia que eu comprei a máquina. Ei, vocês que têm filhos homens, né? Vocês estão preparadas para quando vocês tiverem as noras de vocês, tá? Os filhos de vocês vão estar assim, não, a fulaninha foi pro salão fazer unha, foi se depilar, e eu fiquei aqui limpando o cocô e cuidando de fulano. isso Não, total. eu quero só saber se vocês estão preparados E para eu isso, digo porque, isso a eles. porque a minha mãe, né, ela vai visitar o filho, aí vê o filho trocando fralda. Aí critica, é porque ele não tem jeito. Aí quando vai na minha irmã, quando ela vê o meu cunhado, é aquele maridão que ajuda. Não É muito engraçado. É muito engraçado. Né? É por Quando isso é que o eu digo que a filho, o seu responsabilidade filho é não nossa. tem jeito. Né? Não é jeitoso para limpar a fralda. E acho um absurdo. Ontem eu tava na padaria, fui comprar pão, aí tinha um pai dando a comida a uma criança e com outra no carrinho. Aí uma mulher passou e disse, eita, que paizão. Aí eu passei e não falei nada pra ele. Porque assim, quando é que a gente recebe É elogio mãezona, quando é. eu tô com 2 meninos?
Aí eu digo, é tão engraçado, bota como herói da pátria. Não, né? mas mas não é faz- herói, mas esse é bom que é um incentivo. Mas sabia? se você Pra chegar ele e se dizer... sentir, pra ele continuar fazendo, já que aí, Tu no acha caso... que uma pessoa Não. desconhecida, ele vai importar? É porque ele curte estar ali com os filhos, curte a mulher, curte não sei o quê, curte um É bocado do de coisa. mesmo pra E a tá sogra cuidando. estava em casa. É porque quando um caso desse é exatamente igual ao estudo das minorias, Mariana. Quando você vê uma minoria fazendo isso, e você tem que enaltecer, por exemplo, as minorias étnicas, religiosas e tudo, e mostrar que tem a igualdade, é uma maneira de você enaltecer. Você não vai colocar isso como Elogie artista, o trabalho masculino, elogie. Não, Não. muito bem, lá Que na minha ainda que casa, seja minha mãe obrigação, faz a é mesma legal coisa. você ser Eu não vou elogiado por elogiar, não, obrigação. porque ele tem que fazer. Agora eu digo isso reiteradas vezes lá em casa, eu passei os dados para meus filhos, sobre esses dados que eu passei para Armando, sobre o serviço doméstico. Sabe que Biel, de 14 anos, respondeu brincando, mas dá lapada, né? Mas 100% dos homens sustentam as famílias. Ele faz para me irritar. Aí eu disse, qual a sua fonte? Ele, o viver. Aí eu digo, olha a percepção, por mais que eu eduque dentro de casa, ele vê que a mãe dele sustenta, que a mãe dele trabalha, mas aí fica piadinha, brincadeirinha, que não tem um sentido bom, né? Porque ratifica... Com certeza ele pode dizer que não é 100%, que nem É. ele tem o exemplo na O casa exemplo dentro de dele. casa, mas ele faz para irritar. Aí são as piadinhas que solta, mas a piadinha... Mas essas se piadinhas incomoda. irritam mesmo. É Tem um porque fundo de- Eu acho que tem um fundo de verdade. Tem. As Não. piadas tem, Tem. eu acho. Não, Total. Não, mas a piada tem um fundo de verdade. E é verdade mesmo que a gente vive numa sociedade machista, em que a mulher faz o trabalho e tudo mais e tal. Não, é que a Mas maioria per- dos lares são sustentados por homens, ainda é uma Não, verdade. as famílias pobres é tudo sustentado por mulher. Pode pegar os dados, tudo. A mulher que sustenta. Às vezes Não é a vê, mulher. não. E a população brasileira, a família brasileira é mais pobre do que a classe média e rica. Então as mulheres que sustentam os Mas lares, a pergunta- sobretudo os pobres. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, porque a piada tem um fundo de verdade. Tem. Por isso que eu não gosto da a mulher- piada. é. Mas será que não dá pra relevar? E ouvir a piada calada, assim? Não, aí ele chegou em casa, ele mandou pra mim pro WhatsApp. Aí eu dei uma risada quando eu vi, porque eu achei desaforo, né? Mas ele se abraçou e disse, aí ele chegou e disse, mãe, eu te amo, eu sei que você trabalha muito e sustenta a casa. Sei. Mas ó, tu podia dizer assim, pois então, um trabalho bem muito pra você sustentar sua família enquanto sua mulher vai pro salão. Né? Agora o que Aí eu... desconstruiu tudo que a gente vai dizer. Bom, agora eu queria uma... Eu vou embora, gente, que eu tenho que ir pra aula. Tchau, pessoal. Você Terminamos. vai fazer o massa. almoço, você vai botar roupa pra Eu vou lá lavar. botar. Bom, Olá, terminamos boa aqui. Semana que vem a gente volta com mais um podcast, com mais um assunto. Sugiram aí, beleza? Falou, tchau. E agora eu vou